porta do fliperama, maluco. Eu esquecia que tinha que comprar aquele negócio e investi o dinheiro lá dentro. Mas minha mãe ficava possessa. Você é burro. Eu mandei você comprar aqui, eu estava esperando. Eu falei, eu não sei o que aconteceu. Os meninos jogando aqui e entrei. Ou seja, usei o dinheiro do jogo da minha mãe para alimentar as crianças para jogar outro jogo. Chama desvio de função uma bosta dessa. Essa dívida é uma bosta, essa dívida é ruim. Porque essa dívida não gerou progresso lá em casa. Essa dívida foi um desvio de atenção. Ou seja, eu fiquei devendo minha mãe. E ela ficou brava demais. Isso é o mais caro do que o dinheiro. Ou seja, quem não tem foco, quem não tem objetivo, quem não está atrás de técnica, faz o quê? Faz dívida de otário. Essa foi uma dívida de otário. Fiquei devendo de graça por uma besteira. Ou seja, nós precisamos de abrir mão dessas besteiras da vida. O que nós precisamos? De técnica, nós precisamos de aprendizado, nós precisamos de horas de voo, horas treinando. Então, no aprendizado, instrução, técnica, é isso que vai refinar o jogo. Marçal, por um azar, azar é parente da sorte. Azar é parente da sorte. Eu chamo essa do mesmo nome, é sorte negativa. Por um desastre, por um assalto, por uma coisa que aconteceu, eu perdi minhas fichas. Perdeu. Cabeça no lugar. A única coisa que você perdeu foi posição, não foi sua vida. O que acontece? Nós vamos jogar. Deu errado nessa fase, mas eu não consigo passar essa fase de jeito nenhum. Você vai ter que chamar alguém para te ajudar. Mas que fase? A fase. Tem gente que está jogando um jogo. Qual o jogo? Compra e venda. Eu acho que o melhor jogo que existe, fase 1. Pegue água para vender, você vai vender, vai tirar o lucro. É um jogo. Qual o objetivo? Lucrar o máximo possível. Se eu comprar água e vender ela na situação natural, a água está lá, natural, compro no supermercado, vou vender, eu posso comprar por 50 centavos, vender por R$5 no sinaleiro. Sabe disso, não? 70 centavos, até R$1, vender por 5. Agora, se eu usar da oportunidade, pegar um terno, vestir, for um cara super educado, comprar uma caixa de isopor, gelar ela, eu já vi cara fazendo isso na rua, vir com bandeja, chegar todo simpático, mandar um sorriso, consegue vender mais caro. Se tiver calor então, você vende por 10 contas essa água. Você já viu que quem vai no time lá no dia do jogo, no futebol, vende por R$10 uma água? Ou seja, a água não vale isso. Só que ali está numa situação onde a pessoa precisa daquilo. Então você gerou uma necessidade naquele ambiente. Se é natural é uma coisa, se é gelado é outra. Se é num ambiente onde tem pouca oferta, você vende mais caro. Ou seja, depende do objetivo do jogo. Cada um cria seu próprio jogo. Fala com sua boca assim, cada um cria seu jogo. Ah, não, mas eu sou só um jogador, não tenho capacidade de criar jogo. Pior que tem. Vocês podem pegar qualquer tipo de produto e criar o que quiser. Marcelo, estou com dívida. Cara, vocês estão com dívida? Então vamos tratar a dívida. Tem dívida. Vamos lá. Traço 1 da dívida. Deixa eu levantar esse gráfico aqui que vai ficar melhor. Traço 1 da dívida. Pã, dessa altura aqui dá. Eu vou te mostrar a dívida verde, que você tem que se empenhar para fazer ela. De todo jeito, o dinheiro é de terceiro. Começa aqui no gráfico, ó. Dívida de terceiro para alavancar. Vou até lá. Você pega o dinheiro emprestado para crescer. Dívida verde, dívida limpa, dívida sustentável. Por quê? Porque o crescimento vai fazer você tirar a parte do pagamento, inclusive não vai gastar dinheiro com a dívida. O crescimento paga a dívida. Agora essa dívida aqui é a pior que existe. Essa dívida aqui, ó. A dívida de consumo. Essa dívida você começa na mesma linha e ó. Essa dívida é a dívida de burro. Ou seja, nós temos duas dívidas, uma é verde, autorizada, processa ela o máximo que puder. Eu peguei o mesmo tanto de dinheiro aqui, ó, 50 mil. Peguei aqui 50 mil. Só que, quando eu chego bem aqui, depois de alguns meses, aqui eu estou com 100 mil. E aqui onde eu peguei 50 mil, esse trem cresceu tanto que agora eu estou devendo 100 mil. 100 mil negativo. Financiamento de apartamento é 300% de dívida que você acabou de entrar. Minha sugestão, nunca mexa com isso. Ah, mas é meu sonho. Aqui ela falou, mas tá, beleza, vamos lá.
As perguntas. O financiamento é tabela price ou é saque? Por quê? Se tiver reajuste, essa dívida é uma bosta. Claro que tem que ter o reajuste anual, mas se a tabela é crescente no preço, é infinito o preço desse apartamento. Se a tabela é o contrário e ela está em decrescente, ela pelo menos tem controle. Agora, só compensa se for subsidiado a ponto de a mensalidade parecer muito próximo com o aluguel. Aí faz sentido. Tem problema, você não está financiando, você já ia pagar um aluguel daquele, você repõe ali, falta os 30%, é um bom negócio, não é ruim não. Agora, meter a cara naquele financiamento de 10 anos, 20, 30 anos, e esse negócio é muito desproporcional ao que você poderia fazer, você está só desgastando sua emoção com aquilo e vai pagar 3 apartamentos. Então o que acontece? Se eu tenho uma dívida vermelha, essa dívida eu fiz o dinheiro e é uma dívida de otário. Porque eu fiz ela para consumir ou para aparecer para os outros, e essa dívida vai ficar maior e eu não tenho nada nela para pagar ela mesma. Ou seja, ela só vai piorar. Olha o tanto que ela é louca. Eu vou comprar algo para aparecer. Palmas. Ganhou nada com isso? Não, você é burro. Não faça isso. Eu quero comprar o FPV, mas eu nem vou abrir. Você é bobo. Você está fazendo uma dívida no qual vai diminuir seu caixa e você não vai crescer com isso e não vai ter como repor o dinheiro que você pôs nisso. Ué, Marcelo, achei que você só queria vender. Eu quero vender não, eu quero que você prospere, é diferente. Por isso eu estou aqui mais um dia para te ensinar isso. Não faz sentido nenhum você pegar uma dívida, fazer ela para nada. Ou seja, você vai dobrar a dívida, vai sujar o nome, vai fazer uma bosta na sua vida e não vai dar em nada. Agora nós precisamos fazer outra dívida. Por que nós precisamos? Porque todo mundo que é muito próximo faz isso. O Tasca é o número 1 do leilão, ele fica achando os leilões ali. Aí ele mandou uma área para mim, aí a gente vai lá, calcula tudo e fala, mano, a minha tese é a seguinte, tem que pagar parcelado. Alguém sabe por que eu pago parcelado? Leilão é uma dívida, sim ou não? Não, mas isso aí. Você pega uma casa, compra no leilão, põe ela para alugar, termina de pagar as 25, 30 prestação com parte do aluguel. O aluguel inteiro é parte do pagamento, o restante você completa. Quando termina, vem a glória. Todo o aluguel dali para frente, depois dos 30, é recuperação do dinheiro. Depois o outro contrato é 100% seu dinheiro. Ou seja, você pagou praticamente o imóvel com 3 contratos de aluguel. Quando eu falo 3 contratos, 3 anos de aluguel. Ou duplamente o contrato de 24 meses, você paga, você quita a casa, cara. Porque a casa está a 50% do valor. E aí está o segredo. A dívida de alavancagem, você vai colocar aí, ó, dívida de alavancagem. Essa dívida é saudável. Faça no limite da sua gestão. Não ultrapasse o limite de energia que você dá conta de gerir, senão você vai fazer dívida e vai tropeçar nesse dinheiro. Aqui é dívida de bosta, chama dívida de consumo. Essa DA é a melhor coisa que você faz, porque eu usei ela, fiz ela virar dinheiro. Eu usei mesmo tanto, fiz perder mais dinheiro. Eu saí daqui devendo 50, chego aqui estou devendo 100 mil. Eu saio daqui fazendo a dívida de 50 e estou com 100 mil. Eu pego 50 mil de lucro, deixo 50 no caixa, vou lá e pago isso aqui. E a vida é o seguinte que você vai aprender. Primeiro eu vou tratar de dívida, depois nós falamos de riqueza. Dívida de alavancagem é um dos melhores instrumentos para construir riqueza. Então assim, se você tem a capacidade geradora de riqueza, a capacidade geradora de riqueza, ela é lida com o que você já fez, com o que você está fazendo e a perenidade, ou seja, você no futuro. Eu olho para você e penso, poxa, será que você tem capacidade de pagar um negócio? Ontem o Tassi me deu esse relógio de 100 barão aqui, ó. Há um tempo atrás eu lembro de estar sentado lá no Catar, sem dinheiro, olhando para o lugar e falando, eu vou vencer nessa merda de vida. E é engraçado, essa data foi no final da Copa do Mundo. Copa do Mundo foi em 2022? 22. Nós estávamos no final da Copa de 2022, o Tassi estava destravando assim, que estava até doendo a vida dele. Eu nunca vou esquecer dele sentado ali. Que merda que é essa, irmão? O cara me deu um relógio de 100 mil ontem. E ele falava para mim, eu vou fazer tal coisa. Eu falava, vai não, você vai travar primeiro. Porque não adianta você sair fazendo as coisas. Ele tinha prometido para ele mesmo, quando eu bater uma quantidade de milhões, eu vou comprar um relógio para mim. Aí ele comprou o primeiro Rolex dele. Eu não dei Rolex para ele. Eu dei para um monte de gente, mas não dei para ele. Engraçado, eu não dei para ele, mas foi ele que me deu o Rolex.
Aí na hora que ele pôs o Rolex que ele mais queria, que inclusive é o que eu mais desejei, e dei esse Rolex pro Aloysio em 2021, é um Rolex que você fica 4 anos na fila para sair, ele compra para ele, ele põe no braço e fala, acho que eu vou dar de primícia pro Marçal. É interessante, quando uma pessoa ela tem a cabeça com a capacidade geradora de riqueza, ela tem coragem de fazer esse tipo de coisa. Quando ela não tem, ela não dá conta. Eu não deixo fazer. Eu não deixo. Eu falo, não, para aí, filho. Você tem que comer mais arroz com feijão. Você tem que ficar mais fortinho. Se é só besteira. Quando eu vejo um bobo fazendo besteira, eu paro. Falo, pode parar. Você não vai para frente, não. Cadê essa capacidade monstruosa de gerar riqueza? Então, dívida não tem segredo. Escreve todo mundo assim, tira essa enquete daí, por favor. Escreve assim, ó, dívida não tem segredo. A dívida tem que ser verde, sustentável. Vamos lá. Eu não tenho dinheiro nenhum, eu vou comprar um terreno. Eu vou passar 20 anos construindo. Essa dívida é boa ou ruim? O que vocês acham? É péssimo, por um fator. A régua leva 2 décadas. E esse método que o nosso avô ensinou, compra um lotinho, vai construindo que um dia vai dar certo. Não compensa. Quer saber o que compensa? Compra um lote parcelado e chama um cara para construir no lote, e enquanto vai construindo, vai pagar nas parcelas, e vende a casa, pega o dinheiro, quita o lote, tira a sua parte, o construtor tira dele. Acabou, um ano você está com o dinheiro. Você pega o lápis temporal de 20 anos, sofrendo, trabalhando em 2 empregos, igual o pai do Cris, em 3, para ficar pondo dinheiro em obra, passando a raiva com o pedreiro, troca 300 vezes de pedreiro em 20 anos. Essa casa é uma merda, cara. No lapso temporal você não ganha R$1, eu te provo matematicamente. Não ganha. Não tem como ganhar. O que é dinheiro? Dinheiro tem que descontar tempo. Escreve isso aí. Dinheiro tem que descontar tempo. Se não descontar o tempo, você vai ficar enganado. Vou te dar um exemplo. Alguém fala assim, poxa rapaz, eu ganho 1% da minha fazenda. Só do cara falar de jeito, eu dou uma olhada nele e falo, você não ganha nem meio. Você está duvidando? Deixa eu mostrar aqui. Aí o cara mostra. Aqui, 1% por mês que eu faturo, não sei o que, TTT, aqui 1% de lucro. Eu falo, você já descontou o preço do dinheiro que era ficar aplicado essa fazenda no banco? Ué, não. Então, só te contar um negócio. Você está zerado na sua operação. Você não ganha nada com essa fazenda. Por quê? Tem 10 milhões aplicados aí, não tem? Tem. Se tem 10 milhões na fazenda, a fazenda tivesse aplicado a 1%, você ganha quanto de 10 milhões? Você sabe quanto que dá 1%? 100 mil reais. Ou seja, 100 mil reais, sem ter a fazenda, com o dinheiro no banco, você já ganharia. E o negócio que você está produzindo na fazenda dá 100 mil de lucro por mês? Ou seja, você não tem 1%. Você, se descontar o patrimônio, que ninguém faça conta, eu piro do tanto de gente maluca. Meu filho, aprende a jogar. A gente faz dívida para crescer e o crescimento pagar a dívida. A gente não fica falando que faz 1%, sendo que não descontou o imóvel. Você precisa descontar o imóvel. Às vezes você fica com sentimento nas coisas, coisas não precisam de sentimento, coisas precisam de gestão. Por que você é endividado? Porque você é bobo. Você tem que dar pulo rápido, porque dinheiro precisa descontar tempo. Demorou demais com o dinheiro na mão, parado, perdeu dinheiro. Ou seja, percebeu o rolê, aquela curva verde vai mudar toda a percepção. Você nunca vai ter medo de fazer dívida, porque se a dívida é sustentável, eu só cresço com ela. Chama dívida, olha lá, DA, dívida de alavancagem. E a dívidazinha de merda? É a dívida de consumo. Eu, Pablo, não gosto de dívida de consumo. Não faço, não quero. Nem tendo pouco ou muito dinheiro, não faço. Agora a dívida de alavancagem é bom demais. Eu não sei não, mas eu tenho umas parcelas aí somando todo mês, alguns milhões, né, doutor? Milhões. E isso me dá uma vontade de trabalhar todo dia. Por quê? Na última vez que eu mexi com política, eu não gosto de ficar falando isso aí, porque eu resolvi resolver isso dentro da minha cabeça e encerrar esse assunto. Eu perdi dezenas de milhões de reais de faturamento. Faturamento, falando que eu só investi não. Investi milhões também na campanha. Foi a primeira vez, desde quando eu comecei a prosperar, 15 anos atrás, que aconteceu um pequeno detalhe. Devolver dinheiro meu para negócio. Isso me deixa muito revoltado. Porque empresa para mim é máquina de caixa eletrônico só com boca para saque. Só. Empresa para mim não tem boca de depósito. E aí quando eu vejo uma ligação de alguém que é meu CFO, precisa de pôr dinheiro na empresa, eu falo, quê? Aquilo para mim é a pior coisa. Eu vou estar até de fechar a empresa quando começa esse trem, de tirar meu patrimônio da minha hold, de family office, de investimento meu pessoal para devolver para a empresa. Para mim é o fim da empresa. Eu fico doente. Por quê?
Porque os maiores negócios que eu já construí foi tudo sem grana. Engraçado, os maiores ferros que eu já tomei no mundo dos negócios foi começando um negócio gigante. Vai a porta de milhões dessa empresa. Fodeu. É sempre de jeito. Te dou uma dica. Começa tudo pequeno. Segue a lei da semeadura. Então, não tenha medo de fazer dívida. A dívida vai fazer você acordar mais cedo todo dia. A dívida vai fazer você dormir um pouquinho mais tarde todo dia. Mas vai valer a pena. Desde que ela seja DA. Porque se ela for descer, você vai lembrar que o descer, você nunca mais vai esquecer. Descer vai descer. DA vai para alturas. Vai alavancar. Vai fazer você crescer na vida. Descer não é bem-vindo. Então fala assim comigo. Dívida. De consumo. Não presta. Vamos pegar aqui as pessoas comuns desse Brasil. Um celular pode ser dívida de consumo e o outro pode ser dívida de alavancagem. Como? O mesmo celular, 15 mil você está pagando no celular. Se usar para trabalho, aquele celular se banca. Se usar para consumo, não tem como pagar. Então, qual que é a crise das pessoas? Elas não sabem usar recurso. Vamos ler o que está atrás da dívida. Antes de ser dívida, o que está por trás? Fala assim, ó, atrás de toda dívida tem um recurso que precisa ser devolvido. Agora, o cara que te emprestou, no fundo, você sabe que dia que ele quer que você devolva? Nunca mais. Quem é dono do capital não quer ele de volta, quer o juro. Se você for um garantidor e você tiver capacidade infinita de gerar riqueza, esse cara quer te emprestar cada vez mais. O sonho de um credor é sempre ter o juro todo mês pelo resto da vida dele ou por gerações. Então não tenha medo. Não deu conta de pagar? Renegocie. Quem tem medo de dívida tem medo de crescer. Lembra sempre disso. Eu estou batendo nessa tecla porque todo honesto morre de medo disso. Todo honesto, quando ele está endividado, acaba a vida dele, é verdade ou não é? O vagabundo não importa. Eu não estou falando para você não importar, eu estou falando para você não deixar de negociar. O segredo da dívida, anotem o segredo. Um segredo de dívida é a rolagem, jogar ela para frente, dê sempre satisfação, até para você ter paz de espírito, sempre empurra, sempre paga o mínimo, vai fazer o que precisa ser feito. Mas lembra de uma coisa, se essa dívida não te inclinar para cima, faça o mais rápido que você puder para eliminar juro, senão nunca mais você vai ter paz, nunca mais. Carro financiado é meio barato, Paulo? Carro o quê? Carro financiado. Você faz dinheiro com ele, pelo menos com brand? Se você não faz, esquece esse carro. Cara, você tem que fazer o carro gerar dinheiro. Ou o próprio carro está envolvido num capital que paga ele mesmo, ou você usa de brand para fazer negócio. Se não tiver, esquece carro financiado. É melhor ter um carro mais básico. Ah, mas eu quero progresso. É simples demais, é só você olhar. A seta está para cima ou está para baixo? É igual imóvel. Eu comprei esse imóvel aqui, imóvel nunca perde. Isso é coisa do seu avô. Imóvel perde sim. Você comprar um imóvel a preço de mercado, acima do preço de mercado, e aquela área não cresce mais, ele vai diminuir de preço. É certo como o ar que eu respiro. Agora, se você sempre compra abaixo do preço, aí é difícil perder. Difícil, mas pode perder. O que você tem que aprender? Que aquele rolê ali, ó, aquilo vai te dar uma ousadia absurda. Porque se você pegar essa curva de subida, pode enfiar a cara na dívida que você quiser, só não para faltar o CGR. Você quer que eu teste se você tem CGR ou não? Você está na fase laborativa? Você é bom de trabalhar? Sim ou não? Você é bom de cabeça? Você é preguiçoso? Não. Você é bom de conexão? Você gosta de testar coisa? Aí você tem capacidade geradora de riqueza, pode ir. Ah, não, mas eu estou cru. Então só você falar que você está cru. Ah, eu estou cru e tal coisa. Então pega a frigideira e assa esse trem, frita, cozinha, faz o que você quiser. Você só está cru? Só? Então vai estudar, ué. Vai praticar, vai testar, vai fazer. Mas essa mensagem não é para todo mundo. É para todo mundo. 78% do Brasil está endividado, só que é com dívida de burrice. Tinha que ser uma dívida do seguinte: vou pegar um dinheiro, não é para comprar um carro para mostrar para o meu vizinho. Eu vou pegar um dinheiro, vou comprar um carro que faz aqueles lanches, sabe os carros que tem lanche, tipo um hot dog? Eu compro aquele carro dá receita, eu pago a prestação, pago minha vida e continuo crescendo. Essa dívida tem que fazer, as outras não tem que fazer.
Ah, eu tenho um carro. 2 perguntas para o carro. O carro banca ele sozinho? Não. Então já está errado. Vamos dar uma chance para esse carro? Vamos. Esse carro, ele aumenta seu brand para fechar negócio? Vou te dar um exemplo. Alguém aqui é consultor de negócio? Consultor? Que carro que você tem? Ó, ele acabou de rir e falar, eu fiz uma dívida por causa disso, porque ele é consultor. Se você tem um bom carro, o bom carro ajuda a fechar contrato. O bom carro aumenta a sua autoestima. O bom carro aumenta o brand, fecha contrato, faz tudo. Olha lá, ele tem 6 contratos. Então, siga seu coração, invista, mas não tem nada de dinheiro. Faça uma dívida pequena, mas faz a dívida para você crescer. Fez essa dívida, acabou. Agora entenda, como é que faz para gerar riqueza? Eu conheço os maiores devedores do Brasil, estão no topo da lista dos mais ricos do Brasil. As nações mais ricas do mundo são as maiores devedoras do mundo. Qual o segredo? Fala com a boca assim, ó. Fazer dívida que se paga e me banca. Achou o segredo. Não precisa se dispor do capital. Tem gente que tem o capital, vai lá, deixa o capital aplicado, faz dívida para não mexer no próprio capital. Estou te explicando a coisa mais simples do mundo.